Tudo bem, pessoal? Vamos fazer a correção agora dos exercícios do capítulo 1, unidade 1 da nossa frente A de Biologia. Os exercícios estão na página 24 aí do livro de vocês, para que vocês possam acompanhar. Então, aqui a primeira questão: qual o papel do LDL e do HDL no organismo? Lembrando que o LDL é a lipoproteína de baixa densidade, HDL, lipoproteína de alta densidade. Essas duas moléculas têm papéis diferentes, né? O LDL são lipoproteínas sintetizadas no fígado e que são, então, lançadas na corrente sanguínea, né, em direção aí ao tecido adiposo. Esse LDL, então, indica um tipo de lipídio que está sendo sintetizado, guardado, ou seja, um excesso no nosso organismo. E o HDL são lipoproteínas que seguem o caminho contrário, elas estão saindo do tecido adiposo em direção ao fígado, onde são degradadas, né, podem ser reaproveitadas ou eliminadas. O LDL tem uma tendência maior em formar aquelas placas nas artérias que, com o passar do tempo, podem provocar, então, né, o entupimento dessas artérias, provocando aí sérios problemas. Tá? Então, esse é o papel das duas moléculas. A gente vai ver que nas questões abaixo, esse conceito vai ser abordado de novo. Como nesta questão aqui, questão 2, né, doenças cardiovasculares causam quase 30% das mortes no país. Então, o texto traz aí algumas informações sobre as doenças cardiovasculares e nos coloca uma questão, né, que é a seguinte: dentre as principais causas da aterosclerose, destacam-se fatores genéticos, obesidade, sedentarismo, tabagismo, hipertensão e colesterol alto. Aqui uma questão, né? Colesterol alto. Se for considerado isoladamente, o fator colesterol conclui-se que... Então, o que acontece em relação ao colesterol quando a gente está tratando desse assunto? E aí vamos analisar as alternativas. Então, vejam. Alternativa A, uma redução do HDL e um aumento do LDL aumentaram o risco de infarto. Tá? Nós tínhamos discutido então que o HDL é o que a gente acaba chamando do bom colesterol, o LDL do mau colesterol. Então, nessa situação, HDL para baixo, diminuindo, e LDL alto é um fator de risco para doenças cardiovasculares, é um fator de risco então para o infarto. Então, essa primeira questão, essa primeira alternativa é a alternativa correta. Vamos analisar porque as outras estão erradas? Olha lá, a segunda vai falar sobre uma redução de HDL e um aumento de ADL, reduzindo o risco do infarto. Então está errado, aumenta. Na C, atividade física e ingestão de gorduras de origem animal, de origem vegetal, aumentam a quantidade de LDL, né, reduzindo o risco de infarto. Então, aqui está errado, né? Porque LDL alto aumenta o risco de infarto e a atividade física faz com que a gente diminua a quantidade de gordura na corrente sanguínea. A D, a alimentação equilibrada e atividade física reduzem o HDL, aumentando o risco de infarto. Então, na verdade, eles aumentam o HDL e diminuem o risco de infarto. Também errada. E a última afirma que proporção de HDL e LDL não tem relação direta com a alimentação, pois são moléculas de origem endógena. Né? Lembrando aqui que nós temos sim a origem endógena do colesterol, né, que está contido nessas moléculas, mas também a contribuição exógena, que é aquela que vem pela dieta. Então, o indivíduo pode estar com colesterol alto, não porque está produzindo de forma endógena, o próprio organismo fabrica, mas porque a sua dieta, né, e o seu estilo de vida fazem com que ele tenha altos níveis de colesterol no sangue. Tudo bem? Vamos aí à terceira questão.
as moléculas mais utilizadas pela maioria das células para os processos de conversão de energia e produção de ATP, o trifosfato de adenosina, são os carboidratos. Em média, um ser humano adulto tem uma reserva energética na forma de carboidratos que dura um dia. Já a reserva de lipídios pode durar um mês. O armazenamento de lipídios é vantajoso sobre o de carboidratos pelo fato dos primeiros terem as características de serem. Então vamos ver aí por que é vantajoso armazenar gordura ao invés de carboidratos, né? Então a gente tem aí as alternativas. São isolantes elétricos, não haveria vantagem nenhuma. Pouco biodegradáveis, também não faz sentido, não tem nenhuma razão. Né? São saturados de hidrogênio, não carregados de hidrogênio, os carboidratos também têm muito hidrogênio. São majoritariamente hidrofóbicos, ou seja, a maioria é hidrofóbico, não gosta de água. Né? Então, essa é uma vantagem importante, porque eles são pouco solúveis, e aí fica mais fácil de você armazenar isso dentro dos tecidos. Uma outra vantagem que não está relacionada, citada aqui ao texto, lembremos que em 1 grama de lipídios, nós vamos ter em torno de 9 calorias, enquanto que em 1 grama de carboidratos nós temos 4, ou seja, na mesma massa de lipídios também nós conseguimos armazenar uma quantidade de energia maior. Então a vantagem, e aqui na última, né, componentes das membranas, embora seja uma verdade, isso não é a vantagem do armazenamento. Então a vantagem do armazenamento é pelo fato de eles serem, na grande maioria, hidrofóbicos. Na questão 4, uma criança passeando com seus pais na beira da lagoa reparou que havia vários insetos caminhando sobre a superfície da água, mas não afundavam. Por quê? Por que eles não afundam? Qual é a característica da água que evita que os insetos afundem? Bom, nesse caso vamos lembrar as características, né, da água. O que acontece ali? As moléculas mais superficiais, né, exercem uma atração umas sobre as outras, elas não têm outras moléculas de água sobre elas, então elas exercem uma atração mais forte naquelas moléculas que estão na lateral, no mesmo espaço ali ao seu lado. Isso é o que nós chamamos então de tensão superficial, né? A tensão superficial da água consegue suportar o peso do inseto. Então não tem a ver aí com a questão das patas serem hidrofóbicas, né? Na B, a água não é uma substância polar, né? Aqui não é pela instabilidade das fontes de hidrogênio, né? E na D, as patas também não estabelecem uma relação hidrofílica, né? Então, a alternativa correta aí é a tensão superficial da água que sustenta o peso do inseto. Na questão 5, agora, o amido, um carboidrato presente em grande quantidade na farinha, é a principal forma de armazenamento de energia das plantas, ocorrendo principalmente nas raízes, frutos e sementes. Nos mamíferos, a reserva de carboidratos que corresponde ao amido. Bom, qual é? Vamos lembrar lá dos polissacarídeos, né? O que nós armazenamos como polissacarídeo, que seria o correspondente ao amido nas plantas? Bom, não são os lipídios, né? Lipídios não são carboidratos. Não são os triglicérides, que também são carboidratos. Vamos pular essa aqui, que vai acabar sendo a correta, né? Não é a glicose, porque a glicose é o monossacarídeo. Né? Não é o ATP, que é a molécula que fornece energia direta para a realização das reações químicas do nosso metabolismo. Nós vamos sim armazenar glicose no nosso sangue, no nosso fígado, sob a forma de glicogênio. O polissacarídeo de reserva dos animais é o glicogênio, armazenado no fígado e também no músculo.